Imagine só, um golpe inesperado vindo de onde menos se espera. A União Europeia acaba de dar um recado duro a Zelensky, cortando um apoio financeiro crucial para a Ucrânia. 1,5 bilhão de euros deixam de ser liberados, e a justificativa é clara: o polêmico projeto de lei que mexe com a independência das instituições anticorrupção do país. Para muitos, essa decisão é um sinal de alerta, um aviso de que a paciência dos aliados está se esgotando. Mas o que realmente está por trás dessa história? E por que até mesmo deputados ucranianos admitem que votaram a favor do projeto por medo de represálias vindas dos Estados Unidos, especialmente com Trump no poder? Vamos aos fatos. A medida, assinada por Zelensky, limita a autonomia do Escritório Nacional Anticorrupção, NABU, e da Procuradoria Especial Anticorrupção, SAP, subordinando-os diretamente ao Procurador-Geral. A reação não poderia ter sido pior. Protestos tomaram as ruas de Kiev, e a União Europeia não hesitou em demonstrar seu descontentamento. Afinal, como confiar em um país que enfraquece suas próprias ferramentas de combate à corrupção em plena guerra? A mensagem é clara: sem reformas sérias, o dinheiro europeu não vai fluir. Mas há um detalhe ainda mais intrigante. Mustafa Dzemilio, líder do povo tártaro da Crimeia e figura influente na oposição ucraniana, revelou em entrevista que apoiou o projeto de lei por um motivo surpreendente: o temor de que Trump, caso eleito, pudesse usar essas instituições para perseguir Zelensky e seu círculo. Segundo Dzemilio, não se pode ignorar o risco de que um órgão teoricamente independente, mas financiado por uma potência estrangeira, acabe servindo aos interesses de quem o patrocina. E se essa potência decidir que a Ucrânia deve ceder às exigências de Moscou para encerrar a guerra? Quem garante que o NABU e a SAP não serão usados como instrumentos de pressão? Enquanto isso, a Rússia não dá sinais de recuo. O Kremlin deixa claro que não há espaço para negociações enquanto seus objetivos na Ucrânia não forem alcançados. E o que Trump propôs recentemente? Uma troca inaceitável: Crimeia e regiões do leste para a Rússia, além da promessa de que a Ucrânia nunca entraria na OTAN. Putin, porém, rejeitou a oferta. Afinal, por que aceitar migalhas quando se pode ter tudo? A guerra de extermínio continua, e a esperança de um acordo de paz parece cada vez mais distante. Do outro lado do mundo, outro impasse chama a atenção. A Lituânia decidiu não reconsiderar a revogação da acreditação do escritório de Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição bielorrussa. O motivo? Acusações de que a equipe de Tikhanovskaya estaria abusando da hospitalidade lituana para criar uma Bielorrússia alternativa em solo estrangeiro. A polêmica começou quando seu marido, Sergei Tikhanovsky, recém-libertado de uma prisão bielorrussa, sugeriu a possibilidade de uma autonomia bielorrussa na Lituânia. As palavras foram mal interpretadas, gerando uma onda de indignação. Tikhanovskaya logo se apressou em esclarecer: não há planos de criar enclaves ou desafiar a soberania lituana. Mas o estrago já estava feito. Enquanto isso, na Áustria, a chanceler Karin Kneißl não esconde seu ceticismo quanto ao fim da guerra. Para ela, Viena está aberta a diálogos, mas a realidade é dura. A Ucrânia quer paz, a Rússia não. E se Putin realmente quisesse negociar, já teria sentado à mesa há muito tempo. A neutralidade austríaca, mantida por décadas, não parece suficiente para mediar um conflito que só se agrava. E as surpresas não param. Trump, em sua habitual retórica grandiosa, promete resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia em um piscar de olhos. Seu enviado especial, Keith Kellogg, chegou a dizer que o ex-presidente mereceria um Nobel da Paz por isso. Mas será que o mundo está pronto para confiar em um acordo costurado por alguém que já sugeriu entregar territórios ucranianos a Moscou? A história mostra que promessas fáceis costumam esconder armadilhas ainda maiores. No meio desse turbilhão, uma coisa é certa: a Ucrânia está em uma encruzilhada. Zelensky precisa reconquistar a confiança dos aliados, provar que as instituições anticorrupção são realmente independentes e, acima de tudo, garantir que seu país não se torne refém de jogos geopolíticos. Enquanto isso, a Rússia avança, a Europa hesita e os Estados Unidos observam de longe. O tempo está se esgotando, e as escolhas feitas hoje definirão o futuro da Ucrânia, para o bem ou para o mal. Condições extremas, com equipes vasculhando cada centímetro de terreno acidentado e lagos profundos. O helicóptero, um modelo de fabricação europeia, desapareceu sem deixar rastros durante um voo de rotina, levantando suspeitas de falha técnica, erro humano ou até mesmo interferência externa. As autoridades cazaques mobilizaram todos os recursos disponíveis, mas o tempo corre contra eles. A cada hora que passa, as chances de encontrar sobreviventes diminuem drasticamente.
Enquanto isso, o mundo acompanha com apreensão, lembrando que incidentes como esse não são isolados, são sintomas de um sistema de segurança aérea que, em muitos países, ainda opera no limite da precariedade. Enquanto o Cazaquistão enfrenta essa crise, outro drama se desenrola no Oriente Médio, onde a frágil trégua humanitária em Gaza pende por um fio. Israel manteve sua palavra e suspendeu operações militares em 3 áreas específicas, permitindo a entrada de ajuda humanitária e a evacuação de civis. Mas a tensão permanece palpável. O Hamas, em um movimento surpreendente, sinalizou disposição para negociar, algo que até então parecia impensável. No entanto, as palavras de Netanyahu deixaram claro: para Tel Aviv, a guerra só terminará com a rendição incondicional do grupo. Não descansaremos até alcançar a vitória total, declarou, em um tom que não deixa margem para dúvidas. Enquanto isso, comboios de alimentos e medicamentos atravessam a fronteira de Rafah, mas a desconfiança mútua ameaça transformar cada passo adiante em um retrocesso. A comunidade internacional observa, dividida entre o alívio momentâneo e o medo de que a próxima faísca reacenda o conflito em escala ainda maior. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos vivem um paradoxo. Enquanto o Congresso debate cortes orçamentários para programas sociais e infraestrutura, bilhões de dólares são discretamente realocados para projetos que beneficiam interesses pessoais. O caso do Air Force One de Trump é apenas a ponta do iceberg. Fontes militares revelaram que quase $1 bilhão foi desviado de um programa crítico de modernização de mísseis nucleares para transformar o avião presidencial em uma fortaleza voadora equipada com sistemas de defesa antimísseis, motores de emergência e até mesmo tecnologia para neutralizar escutas clandestinas. A ironia é cruel. Enquanto o país debate se deve ou não financiar merendas escolares, o governo gasta fortunas para garantir que seu líder possa escapar de um ataque terrorista em pleno voo. E o mais preocupante? Ninguém sabe ao certo de onde virão os recursos para compensar esse rombo. A conta, como sempre, será paga pelo contribuinte, que no fim das contas nem sequer foi consultado. Enquanto isso, na Ucrânia, a guerra segue seu curso implacável. As forças russas intensificam ataques contra alvos estratégicos, como o recém-criado Corpo de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas Ucranianas, cujos comandantes escaparam por pouco de uma emboscada perto da linha de frente. Moscou, por sua vez, insiste que só aceitará negociações após a conclusão das tarefas da Operação Militar Especial, um eufemismo para a ocupação de mais territórios e a submissão de Kiev. Zelensky, pressionado por aliados e pela opinião pública, insiste em uma cúpula de líderes até o fim de agosto, mas o Kremlin ainda não deu sinal verde. Enquanto as partes trocam acusações, uma coisa é certa: cada dia de atraso nas negociações custa vidas, destrói cidades e aprofunda a crise humanitária. E no meio desse caos, a pergunta que ninguém ousa responder em voz alta é: até quando o mundo assistirá a tudo isso de braços cruzados? E o relógio não para. Em uma operação de busca que se estende noite adentro, sob condições extremas, um helicóptero desapareceu nas águas turvas do reservatório de Sarbulak, um dos pontos mais complexos e perigosos da região. O comando das Forças Aéreas do Cazaquistão assumiu o controle direto das ações, enquanto equipes de resgate do Ministério de Emergências trabalham contra o tempo, enfrentando um cenário que desafia até os mais experientes. Imagens de satélite revelaram um rastro suspeito na superfície, possivelmente óleo ou detritos, mas o que realmente importa agora é o que está escondido nas profundezas. Sarbulak não é um lago comum. Trata-se de um gigantesco reservatório de águas residuais, uma armadilha natural esculpida em uma depressão fechada no noroeste da região de Almaty. Suas águas escuras guardam segredos que poucos ousam enfrentar, um relevo subaquático traiçoeiro, profundidades que variam abruptamente até 22 metros, correntes lentas que confundem os sensores e uma visibilidade nula, onde a lama e o lodo engolem qualquer sinal de luz. Cada mergulho é uma aposta contra a natureza, cada movimento exige precisão cirúrgica e equipamentos de ponta. E enquanto as horas passam, a pergunta que ecoa nos bastidores é a mesma: quantas vidas ainda serão perdidas antes que a tecnologia e a coragem consigam vencer essa batalha? Mas não é só o desafio técnico que assombra essa missão. Por trás das buscas, há famílias em suspense, equipes exaustas e um país que assiste em silêncio ao desenrolar de mais uma tragédia evitável. Enquanto governos e especialistas debatem protocolos e recursos, o relógio continua a contar os minutos, e cada um deles pode ser decisivo. A questão não é se encontrarão algo, mas quando. E acima de tudo, a que custo? O mundo já viu isso antes.
operações arrastadas, promessas de transparência e, no fim, mais perguntas do que respostas. Massar Bullock não é apenas mais um caso a ser esquecido nas páginas dos jornais. É um lembrete brutal de como a negligência, a falta de preparo e a burocracia podem transformar um acidente em uma catástrofe anunciada. E enquanto as autoridades insistem em discursos protocolares, a verdade nua e crua é esta: em situações como essa não há espaço para erros. Não há tempo para hesitações. E infelizmente não há garantias de que as lições do passado tenham sido aprendidas. A pergunta que fica, então, não é apenas sobre o que aconteceu com aquele helicóptero. É sobre até quando continuaremos a repetir os mesmos erros, a subestimar os riscos e a tratar vidas humanas como números em um relatório. Porque, no fim das contas, cada segundo perdido nas buscas não é apenas um atraso, é uma sentença. E o mundo mais uma vez assiste, de braços cruzados.